E aí, gente, vamos fazer nosso ano bíblico? Olha só, hoje passaremos em Êxodo 8 e Êxodo 9. A nossa caminhada está bem legal no segundo livro da Bíblia, que é simplesmente extraordinário. Espero que você esteja curtindo bastante. Não esqueça de comentar e de compartilhar acima de tudo. Pelo menos temos que passar aí para 5, 10 pessoas para que possamos ter aí uma abrangência maior desse conteúdo extraordinário da Palavra de Deus. Eu te convido a fazer isso, seja um missionário aqui na internet, em nome de Jesus. Êxodo 8, temos a continuidade das pragas. A partir da segunda praga é o que temos presente no capítulo 8 do livro de Êxodo, e a gente vai verificar que a segunda praga são as rãs. Olha aí, a rã, gente, era considerada pelos egípcios como um animal sagrado. É mole ou que é mais? Isso mesmo, a rã era considerada como um animal sagrado e os egípcios não as destruíam. Só para você ter só para você ter uma ideia, o nome de uma deusa com cabeça de rã era Hequete. Hequete era o nome de uma deusa com a cabeça de rã. É mole ou que é mais? Então, os magos também fizeram subir rãs sobre a terra do Egito, replicando assim o que Moisés estava fazendo. Aí tinha rãs que Moisés fez subir e, para piorar a situação, rãs que os magos do Egito fizeram subir. Imagina a quantidade absurda. Rã levantada pelos magos, rã levantada pelo Moisés, e o resultado, meu amigo, foi trágico. E aí, o que acontece é o seguinte: os magos não conseguiram retirar as rãs que eles mesmos trouxeram. Somente Moisés conseguiu realizar isso. Quando o faraó pediu para serem retiradas as rãs, Moisés disse: beleza, tranquilo, eu vou tirar, mas elas vão ficar até o prazo final de apodrecerem na terra. Mano, imagina só essa quantidade absurda de rãs em estado de putrefação, ok? Elas não voltaram ao pó da terra em instantes, porque senão o faraó teria dito: tá vendo aí? Foram os meus magos que realizaram isso daí, retiraram e não tem nem cheiro sobre a terra, voltaram ao pó da terra imediatamente. Não, elas entraram num processo de putrefação e os magos não puderam fazer nada. Você percebeu que é uma luta entre deuses, o Deus de Israel contra a deusa representada pelas rãs, o Deus de Israel contra a deusa representada pelo Nilo, Deus representado pelo Nilo. Ou seja, cada praga atingiu uma divindade egípcia em específico e evidenciou-se através das pragas a superioridade do Deus de Israel. Muito legal, né? Aí você continua aqui no desenvolvimento e você vai ver a terceira praga, que são os piolhos, né? Então você teve o rio que se transformou em sangue, o rio Nilo, as águas do rio Nilo, depois as rãs, e aqui ainda no capítulo 8 você está vendo os piolhos. Essa praga, quando eu era moleque, chegou lá em casa, era uma piolhada na minha cabeça da minha irmã, misericórdia. Mas brincadeiras à parte, o Moisés evidencia estas pragas para mostrar a superioridade do Deus de Israel, e os magos não conseguiram imitar. Antes eles disseram, no versículo 24 do capítulo 8, eles afirmaram: isto é o dedo de Deus. E aí vem-nos então aquela exclamação bíblica poderosa, que na verdade é uma pergunta, quando nos anuncia dizendo: agindo Deus, quem impedirá? Ou seja, meu amigo, a mão de Deus ninguém pode se deter. São insetos, os piolhos, que sugam sangue, né? Principalmente, e você sabe que o sangue é símbolo da vida, né? Então tem umas pragas na nossa existência, no nosso cotidiano, que ficam tentando ceifar a nossa vida. Então prestem bastante atenção sobre isso daí, ok? Você vê na sequência ainda do capítulo 8 as moscas como sendo uma outra praga, grandes e venenosas, uma picada que causava grande dor, ok? Só que nenhuma dessas pragas, gente, chegava ao povo de Deus. Isso não é maravilhoso? Ok? Você percebe que Faraó finalmente deu autorização para sacrificar ao Senhor, mas no Egito. Ninguém vai sair não. E agora surge um problema, né? Como é que vão sacrificar ao Senhor no Egito, se os egípcios consideram os animais que os israelitas sacrificam como sendo animais sagrados? Então, iam sacrificar animais considerados pelos egípcios sagrados na terra do Egito,
eles seriam apedrejados. Matar qualquer um desses animais, mesmo que por acidente, era um crime punido com morte na concepção egípcia. E aí Israel ia sacrificar no território egípcio? Não, Moisés diz, olha, temos que sair. A praga cessou, mas o faraó continuou resistindo. Lembra daquilo que a gente estudou? O coração endurecido? E aí vem a outra praga, morte do rebanho. E se liga, o touro Apis era dedicado a Ptah, a vaca era sagrada a Rató, o carneiro representava Cunum e Amon. Tantos animais sagrados como de carga, vaca, bois, ovelhas, cavalos, camelos e jumentos, todos eram considerados como animais sagrados. Nenhum animal dos israelitas havia sido atingido. Todos esses animais considerados como sagrados foram alvo da praga, né? Ou seja, eles começaram a ter a vida deles ceifada por conta dessa praga, e eles representavam divindades, e esta divindade não pôde se sobressair à evidência do poder de Deus. É a batalha do grande conflito, é o Deus do Egito contra o Deus de Israel, e o Deus de Israel ganha de lavada, não perde nem um round. Imagina só que coisa extraordinária. Nenhum dos animais dos israelitas haviam sido atingidos, só o animal do faraó havia sido, ou foi mal a declaração, só o animal do faraó, ficou esquisito, né? Só os animais que pertenciam a faraó, e não o animal do faraó, se bem que é um vacilão danado, né? Mas vamos lá, aí você percebe na sequência as feridas, as úlceras, que funcionam também como mais uma praga, evidenciando a soberania divina. E é uma praga que ela ilustra o desenvolvimento progressivo do pecado, né? É mais ou menos assim como o pecado se manifesta na vida do homem. Primeiro começa como uma sarna, como uma coceirinha que vai se agravando. O indivíduo nessa fase encontra uma negação. Não é nada não, não é nada não. É mais ou menos assim com o pecado, né? Começa sorrateiramente, não é nada não, tem nada a ver, tem nada a ver. Aí daqui a pouco passa essa fase da negação e aí começa então o processo de que se transforma em uma bolha que se arrebenta e depois provoca ferida. E a partir daqui, os magos não mais incentivaram a Faraó a resistir. Até então eles diziam, Faraó, deixa não. Aqui não há mais o incentivo dos magos, dos encantadores de Faraó, para que ele resista à interferência do Deus de Israel, ok? Por sua maneira de lidar com Faraó, o Senhor manifestou sua ira contra a adoração aos outros deuses e a sua determinação por punir a crueldade e a opressão impostas por Faraó. E aí vem a pergunta de novo, agindo Deus, quem impedirá? Agora note que não foi nenhum poder sobrenatural que endureceu o coração do Faraó, ok? Não foi Deus, já expliquei isso para vocês. Tá certo? Foram as sementes da rebelião, por ele semeadas quando rejeitou o primeiro milagre, que produziram os seus resultados. E ele teve a ousadia de continuar cada vez mais firme a sua teimosia. E tem gente na vida que é teimoso igual o Faraó, né? Deus tem agido, Deus tem mostrado, Deus tem trabalhado e o cara continua teimoso, feito Faraó, teimoso, feito uma mula. Será que você está casado com um Faraó teimoso? Será que você tem um filho, bicho teimoso, igual a mula? Igual o Faraó, teima, Deus age e o cara começa... Ei, temos que orar para que Deus trabalhe nesse coração que tem se endurecido, tá certo? E lembre-se de uma coisa, quanto mais cedemos à tentação e ao pecado, tanto mais endurecido se torna o nosso coração, insensível às investidas divinas, ok? Então vamos ficar prestando bastante atenção nisso. Aí, o texto de hoje, o capítulo 8 e 9, também envolve a chuva de granizo, gente. A chuva era um negócio quase desconhecido pelos egípcios, chovia muito pouco, né? E eles eram fascinados por trovões, por raios, considerando que essas forças da natureza constituíam-se deuses poderosos. E os egípcios também adoravam fogo, a quem chamavam de Raptaistos, um negócio assim, um nome assim, mais ou menos isso. Eu não sou fera em linguística, mas fica aí só para você ter uma ideia, tá bom? E eles consideravam uma poderosa deidade. E olha só, Deus fazendo frente a tudo isso daí. Na religião deles, eles cultuavam água, cultuavam fogo,
E essas conexões esclarecem o entendimento aí da 7ª praga que estamos tendo em evidência. Deus vem provar que esses elementos são meras forças da natureza, a natureza esta criada por Ele, e que Ele, o Senhor, é o único que tem poder e controle sobre todas essas coisas. Granizo misturado com fogo. E você percebeu? O Moisés sai da presença do faraó quando granizo e fogo estão caindo, ele sai na boa. Está atingindo todo mundo, mas não atinge o Moisés. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não vai ser atingido. Moisés passa miraculosamente. Nos últimos dias da história desta terra, pragas cairão, e assim como Moisés e todo o povo de Deus não foram atingidos, nós, o povo de Deus, também não seremos, mas precisamos sermos povo de Deus. Tem que ser povo de Deus. Se a gente não for servo de Deus, se a gente não for membro do povo de Deus, então aí não tem essa inviolabilidade experimentada pelo Moisés. Proteção total, porque o Senhor é o meu escudo, a minha fortaleza, a minha salvação. Espero que você esteja curtindo aí o ano bíblico. A perspectiva é a luta entre deuses, Deus atingindo os deuses pagãos e mostrando o quanto Ele é soberano, e os filhos de Deus não estão sendo atingidos por estas pragas, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Beijo no seu coração e curta, comente, compartilhe, deixa Deus te usar. Graça e paz, amanhã tem mais ano bíblico.